Fala pessoal, seja bem-vindo! Seja muito bem-vindo a mais uma terapia em vídeo. Como é que vocês estão, pessoal? Estou fazendo esse vídeo aqui para cumprir a minha promessa de fazer 2 vídeos por semana antes da gente conseguir fazer live. Eu acho que eu tô com 30 inscritos, eu preciso só de mais 20 inscritos para a gente conseguir fazer live no YouTube, porque o YouTube pede para ter 50 inscritos para começar a transmitir lives, vídeos ao vivo, né? Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui às pressas para vocês, eu tô indo trabalhar daqui a pouco, porque amanhã é sexta-feira santa. Eu falei, não vou mandar vídeo na sexta-feira santa, né? Pô, nem quero que vocês fiquem olhando pra minha cara na sexta-feira santa, né? Se você tá assistindo esse vídeo aqui na sexta, vai assistir no sábado, tá? Sexta-feira santa é dia de outras coisas, cara. É dia de outras coisas, né? Então, beleza? Gente, eu vou falar com vocês aqui hoje de um assunto que muita gente negligencia, né? O doutor Ítalo estava falando numa aula aqui do nosso curso, né? Da nossa meio que pós-graduação da certificação de terapia, e ele estava falando o seguinte: a gente estava vendo um caso de uma moça, né? E ele fez um comentário que é muito interessante, que é o seguinte: a gente está vivendo sempre num pêndulo, né? A gente está sempre em movimentos pendulares na nossa vida. Então tem horas que a gente está num pêndulo lá para um extremo, tem hora que o nosso pêndulo está lá para outro extremo. E a gente vive assim de uma forma automática, a gente não percebe que faz isso, né? Em muitas coisas na vida a gente tem que colocar o equilíbrio, né? Esse papo de de pessoa zen, né? Muito centrada, que tem que buscar o equilíbrio em tudo, né? Ele muitas vezes é falho, tá? Mas para muitas coisas ele é verdadeiro, tá? Você tem que ter um equilíbrio aí. Então, o que a gente observa, por exemplo, né? Vou pegar um exemplo aqui que a gente vê muito acontecer com o pessoal, pessoas que vêm conversar com a gente, pedir conselho, atender. É o seguinte, o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela entra num extremo espirituoso, né? E muitas vezes a pessoa entra num outro extremo, que é o extremo, vamos dizer, materialista, corporal, né? Tudo é o corpo, ou tudo é o espírito. Então, né, a gente tem essa tendência, às vezes, de se confundir, né? Dá muita importância, às vezes, para um e pouca importância para o outro, e assim, né? E vice-versa. O que acontece? Vou pegar um caso, assim, só para vocês terem uma ideia. Aquela pessoa que é extremamente cristã, assim, aquele cristão ferrenho, evangélico, católico, que muitas vezes é uma pessoa que acabou de se converter, acabou de encontrar a religião, ela começa a desprezar tudo que é do corpo, tudo que é, entre aspas, do mundo. E aqui a gente encontra um equívoco, né? Porque se você for ver a vida do Cristo, que é, eu estou falando aqui, né, o Cristo porque é a base, né, a base do cristianismo, né? O cristianismo se refere a uma pessoa chamada Jesus Cristo. E se você for pegar essa pessoa, que seria o exemplo máximo para os cristãos, para os católicos, cristãos, evangélicos, ele viveu 30 anos de sua vida como um trabalhador braçal, um artesão, um carpinteiro. O carpinteiro é um tipo de artesão. E foi uma vida extremamente normal. Não foi aquela vida desse extremo espirituoso que a gente vê, que é a vida dele depois da sua revelação, né, no seu batismo público, que ali ele começa realmente de fato a se mostrar como o Cristo. Mas houve toda uma preparação de uma vida de 30 anos de uma pessoa relativamente comum. É claro que não era, vamos colocar Jesus no mesmo patamar que a gente, né? Não é o comum que você vê o Zé da esquina ali, ou não é esse comum. Mas é atividades comuns do dia a dia. Trabalhava, pagava as suas contas, tinha que cortar lenha, tinha que buscar água. Normal, igual eu e você, tem que pagar conta de água e luz, tem que ir no mercado, tem que trabalhar, cortar lenha, né? Hoje em dia é difícil alguém cortar lenha, mas tem que ir lá bater o martelo, tem que ir lá bater o ponto na empresa. Esse é o nosso cortar lenha, né? Tem que cuidar dos nossos filhos, tal. E a gente acaba, às vezes, por negligenciar essa parte da vida quando a gente começa a olhar muito pro outro lado do pêndulo, que é o lado espirituoso, né? Então, assim, pro cristão, de fato, o ápice da vida cristã é você chegar
na vida semelhante à do Cristo. Mas assim, até a própria teologia cristã fala sobre isso, que a graça supõe a natureza. Então assim, você tem que estar com o seu estado físico, psíquico bom para receber a graça e ela dá frutos melhores. Então, por exemplo, a gente vê muito comum assim, cristãos que se convertem, principalmente adolescentes, eles têm muita imaturidade, né? E eles recebem muitas graças. A gente vê que aquela pessoa começou a ter fé, começou a ter, né, uma vida melhor. Só que, por causa da imaturidade delas, elas muitas vezes fazem coisas que são desproporcionais, né? Então acabam muitas vezes se afastando de todo mundo, cortam totalmente assim o vínculo com qualquer coisa do seu passado, até coisas que eram boas, né? E isso é muito comum, a gente vê muito, né? Pessoas que, por exemplo, tinham um talento, vamos pegar um exemplo de um cara que tinha um talento de desenhar, tinha um talento artístico, um talento musical, e deixa isso de lado. Agora eu só canto música gospel, só faço pintura de obras artísticas sacras e cristãs. E aí entrou no extremo, né? Entrou no extremo do pêndulo. E aí é lógico, tem o outro extremo do pêndulo, né? Que eu não preciso falar muito, que é o extremo do pêndulo material, que aí a pessoa ignora totalmente a realidade espiritual, vive seu dia a dia no automático, só vai respondendo às ordens do seu próprio corpo. Então seu corpo está com fome, vai comer. Não importa o que você vai comer, a pessoa tem que comer, sentiu vontade de comer uma coisa, tem que comer aquela coisa. Não importa a hora do dia, então não tem uma regra, a pessoa não tem um sono adequado, etc, etc. Beleza. Então, a ideia é a gente ter um equilíbrio dos pêndulos, né? A gente tem que estar no centro do pêndulo ali, né? Então, para viver melhor, uma vida humana normal, que é o que se supõe de ser humano normal, é que tem um corpo e um espírito saudável, né? A gente busca a saúde, no final das contas, né? Uma hora a saúde do corpo vai embora, isso é a mesma coisa dizer que a gente vai morrer, que isso vai acontecer, de fato, vai acabar. E é que nem eu falei nos vídeos atrás, você pode assistir, aquele espírito, aquele eu que permanece, ele vai se manter, então tem que buscar a saúde dele sobretudo. É claro que tem uma hierarquia do corpo e a alma. A alma com certeza é mais importante nesse sentido, porque você vai pro caixão, teu corpo, né? Agora a tua alma vai permanecer, né? E você nem precisa dizer que tem fé, dizer que precisa de fé para acreditar nisso, tá? É só você fazer aquele exercício que eu falei nos vídeos atrás, aí vê uns vídeos atrás que eu falei sobre isso, que é se eu não me engano, é o vídeo, que faz tempo já, esqueci qual que é o vídeo, mas eu acho que é aquele de como você ter vida espiritual sem a religião. É alguma coisa desse tipo aí, procura aí no meu canal. Mas enfim, aí então, a gente estava estudando lá na certificação sobre uma mulher que ela estava frustrada com o seu casamento e com a sua maternidade, né? Tava lá com dificuldade com a filha nova, a filha dormia na cama com o casal, e ela tinha deixado a sua carreira de lado para apoiar a carreira do marido. Então ela ficava em casa com a filha o dia todo, né? Não sabia muito bem o que fazer ali com a filha, né? E tal, não tinha diferente de uma mãe que tem ali todo um cronograma para seguir com a criança, tem toda um propósito ali para a criança estar em casa, né? Ela aparentemente não tinha, ela estava ali com a criança em casa e não sabia muito bem o que fazer com aquilo. Ela era de alguma área importante, acho que ela era, se não me engano, diretora, chegou a ser diretora de uma empresa importante. E é lógico que eu não vou falar aqui o nome da pessoa, né? Pelo amor de Deus, né? Tem que ter a ética aí, pelo amor de Deus, né? E também eu nem sei, eles nem comentaram o nome da pessoa, mas deram uma sigla lá pra ela, mas eu nem a sigla eu vou falar, só pra vocês não ficarem curiosos, né? E bom, acabou que ela deixou de lado a sua carreira para apoiar o marido, etc, que o marido conseguiu uma proposta muito boa, tiveram que mudar de estado. Então pensa, a mulher está lá o dia inteiro em casa, acabou de sair de uma realidade de empresarial ali, que ela estava acostumada, para uma realidade de maternidade todos os dias ali, sem muito saber o que fazer com aquilo. Então imagina como estava deslocada, sofrendo num lugar que ela não conhece ninguém. Então isso trouxe ela para terapia, ela foi atrás de terapia porque estava se sentindo frustrada, etc, etc, etc. E aí, num primeiro momento, quando uma paciente dessa chega
para um terapeuta, é muito fácil para o terapeuta abordar essa questão no sentido meramente espirituoso, por esse lado do pêndulo, né, que eu falei. Então é um problema de vocação, é um problema de propósito que ela não está se encontrando, é um problema de autoconhecimento, é um problema de ver o sentido real da maternidade, etc., e ver o propósito de ajudar o marido, ou rever este casamento, né? Tem outros terapeutas que vão abordar dessa forma, né? Depende aí do terapeuta, vai abordar por um sentido. É muito fácil para todos os terapeutas já abordarem essa questão por esse ângulo, né? Mas são poucos terapeutas que vão ter essa habilidade de olhar para o pêndulo como um todo, né? Olhar realmente esse lado que existe um sofrimento ali, de deslocamento, de uma vida totalmente nova, de que ela está assustada com aquilo tudo, de vocação talvez. Mas e aí? Como que tá, por exemplo, não vou falar brincando isso aqui, tá? Mas como é que tá o xixi dessa paciente? Como é que tá o xixi dela, né? Tá aquele xixi escuro, tá aquele xixi estranho? Como é que tá o cocô? O cocô que ela faz é aquele cocô seco, é o cocô normal? Né? Eu não tô falando brincando aqui, porque isso são coisas do corpo. Como é que tá o sono dela? Né? Como é que tá a B12 dela? Como é que tá a vitamina D dela? Como é que tá, enfim, o corpo geral dela, né? E aí você fala, não, mas aí não é qualquer terapeuta que vai ter essa visão, tá? Ampla, fenomenológica, tá? A fenomenologia, que é a minha, como não é a minha linha, né? É uma linha que eu tô entrando, na verdade, que eu estou surfando nela, tô me aderindo. A fenomenologia, ela busca você encontrar o que o paciente apresenta para você como sintoma e o que está por trás das motivações do paciente. Então, um aspecto subjetivo e objetivo. Então, um aspecto simbólico, espirituoso, transcendente, e um aspecto físico. Como é que está? Faz um exame de sangue. Eu sempre peço para o paciente um exame de sangue, para mim poder analisar ali como é que está B12, D, vitaminas importantes, testosterona, se possível, né? Vai no endocrinologista para verificar. Para o homem é muito importante, mas para a mulher também. Então, qual que era o primeiro problema dessa paciente, que a gente falou aí, que a gente comentou, que é a mãe que está deslocada, etc. O primeiro problema de todos é que ela estava dormindo 2 horas por noite. E como é que você vai conversar com alguém? Sério, imagina, você dormindo 2 horas por noite, há não sei quanto tempo, vários meses seguidos já, talvez anos, tá? Talvez alguns aninhos aí já dormindo 2 horas por noite, né? Como é que vai estar a tua cabeça? Imagina, como é que vai estar a tua cabeça, né? Faz o teste para você saber, né? Dorme aí 2 horas essa noite, vai passar, e a outra, dorme 2 dias seguidos, 2 horas só, para você ver como é que vai ficar a tua cabeça. E aí você vai querer conversar com alguém sobre propósito, sobre vocação, sobre sentido de vida, né? Você não vai absorver nada, você vai sofrer mais, aquilo vai ser mais angustioso. E aí o terapeuta vai pedir para você ler um livro. Como é que você vai ler um livro? Como é que você vai ter cabeça para ler um livro dormindo 2 horas por noite? Ou chega para você um paciente que ele é, por exemplo, um peão de fábrica aí, né? É um peão de fábrica que trabalha lá 12, 16 horas por dia, pega 2 horas de condução para ir para voltar do trabalho. O cara tá só o caco. E como é que você vai abordar na terapia com ele questões muito elevadas? Você tem que tentar primeiro organizar as coisas básicas da vida do teu paciente, né? E aí você, com a sua autoterapia, né, você vendo aqui meu vídeo, você vai atrás dessas coisas aí, já tô te dando o caminho das pedras, tá? Vai fazer um exame de sangue, vai ver como tá a sua vitamina D, B12, que são básicas, são essenciais para sinapses, né, funcionarem direitos aí dos nossos neurotransmissores, tá? Se você faz uso de benzodiazepínicos, né, remédios controlados aí para ansiedade e depressão, isso vai ter efeito em você. Eu não vou conseguir abordar questões muito elevadas com você, porque você está simplesmente praticamente sedado. Então, para cada paciente você vai agir de uma forma, para cada pessoa você vai ter uma abordagem diferente, tá?
Voltando aqui, pessoal, tivemos um problema técnico. Então, para cada paciente você vai trazer uma abordagem diferente. Não acredito nessas abordagens reducionistas, né, do ser humano. Elas são bem perigosas. É que nem eu coloquei no Stories hoje, que a vida não é cristalizada, ela é dinâmica. Então a gente vai caminhando, cada dia de uma forma. Claro que a gente busca um padrão, e a vida madura ela exige um certo padrão, mas esse padrão é você entender que os teus adversários, que os teus obstáculos, eles não vão estar sempre no mesmo lugar. Tem dia que você vai ter que ir um pouquinho mais para a esquerda, tem dia que um pouquinho mais para a direita. Tem dia que você vai ter que pular, tem dia que você vai ter que abaixar para passar os obstáculos, tem dia que você vai ter que combater, vai ter que ter força, né? E falando sobre força, você tem que também ver o teu peso, né? Se está adequado para a tua altura, para o seu estilo de vida, calcular lá as calorias que você consome e gasta por dia, se você está em manutenção, se você está em excesso, se você está em déficit calórico. Tudo isso vai fazer diferença, tá? Tudo isso faz uma baita diferença e a gente não pode negligenciar, tá? Então, buscar atividade física, beber água, tem lá o cálculo da água que você tem que tomar por dia, né? Que é 35 vezes o peso corporal. Você faz esse cálculo para ver se você está consumindo água suficiente, porque às vezes a sua dor de cabeça diária, né, é só uma questão de falta de hidratação, né? Você está mal hidratado, cara. Tá? Então tem pessoas que tomam lá aqueles remedinhos de dipirona, né? Aqueles frasquinhos de dipirona, em 3 dias tomam inteiro daquele, né? Bebe dipirona igual bebe todinho. Então, às vezes é só uma questão de hidratação, às vezes é outro problema, lógico, né? Então, toma cuidado com os reducionismos, tá? Nem muito para um lado, nem muito para o outro, né? É sempre, acho que, para cima que a gente tem que olhar, né? E aí o ser humano, quando olha para cima, ele se torna, eu acho que o que ele realmente é, tá? Bom, pessoal, foi esse o vídeo de hoje, quis trazer essa reflexão aí para vocês. E eu peço, por favor, que se inscrevam para a gente chegar em 50 inscritos. Chegando em 50 inscritos, a gente vai começar a fazer lives. E aí eu vou poder interagir, cara, com vocês, vai ser muito bacana, muito legal. E lembrando que se você estiver precisando de terapia ou conhecer alguém que precisa de terapia, primeiro link da descrição você encontra meu WhatsApp, para a gente conseguir conversar e entender aí seu sofrimento, o sofrimento do seu ente querido, tá bom? Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.